Estamos aqui conectados com Facebook, Rio de Janeiro, e também estamos entrando aqui no Instagram. Estou atrasado, 15 minutos, houveram alguns contratempos, né? Vamos então começar a nossa live de hoje. Eu ia cantar, já era da Madhava, mas como ficou tarde, a gente vai diretamente começar a falar, a ler o Srimad Bhagavatam, né? Estamos lendo agora o Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 24, renúncia de Kardama Muni, o verso número 34. Vamos dar então continuidade. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Então, antes de recitarmos esse Srimad Bhagavatam, que é o nosso verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, das artes, né? Da sabedoria, Srila Vyasadeva, o autor, e Srila Prabhupada, o propagador. Haribo. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nrishriyasya Lokasya Dhanyam Swastayanam Mahat. Esse Bhagavatam é a encarnação literária de Krishna. Ele foi compilado pelo grande sábio Vyasadeva, que é uma encarnação de Krishna. Ele destina-se ao benefício de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-aventurado e todo bem-sucedido. Idam Bhagavatam Nama... Krishna Swadama Pagate Dharma Gyana de Bisaha Kalonasta de Shanesha Puranar Kodonoditaha. Esse Bhagavata Purana é tão brilhante quanto o sol. Ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para a sua própria morada, há 5.000 anos, né? E ele surgiu, logo depois que o Senhor Krishna partiu, surgiu o Srimad Bhagavatam, né? Quando o Krishna partiu junto com seu séquito, Parafernália, Dharma, Artha, né? E também Jnana. Então, o Srimad Bhagavatam veio para, assim, não para substituir, mas na verdade esse Bhagavatam é a própria encarnação de Krishna, né? E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna. E aquelas pessoas como nós que estamos aqui nessa escuridão de Kali Yuga, né? Obteremos luz através desse Purana. Muito bom? Vamos então ler aqui o verso 34 do capítulo 24, do canto 3. Vamos ler o sânscrito. Asmabi prechedya patim prajanam tvayavartirnarna utapta kamaha parivrajat padavim astitoham charisheivam hidi yunjam vishokaha. Tradução. Primeiro vamos ler palavra por palavra. A tradução palavra por palavra. Ashma abipriche. Estou indagando. Adya, agora. Patim, o Senhor.
Prajanam, de todas as criaturas, Tvaya, por ti, Avatirna Rinaha, livre de dívidas, Uta e Apta, satisfeitos, Kamaha, desejos, Parivrajat, de mendicante itinerante, Padavim, o caminho, Astitaha, aceitando Aham, eu, Charishye, vagarei, Tuam, tu, Ridi, em meu coração, Junjam, mantendo, Vishokha, livre da lamentação. Tradução e significado dados por Seja Minha Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Vamos lá então. Hoje, isso é Kardama Muni se dirigindo para Kapila Deva, que é o seu filho e ao mesmo tempo a encarnação de Krishna. É um avatar de Krishna, Kapila Deva, que veio para transmitir o conhecimento de Sankhya Yoga. Né? Sankhya, a distinção entre o espírito e a matéria. Né? O que é espiritual, o que é material. Então, Kapila Deva ele veio na Satya Yuga. Né? Isso está no início da criação. Né? E apareceu como filho de Kardama e Devahuti. E aí, depois que Kapila Deva apareceu, Kardama está oferecendo várias preces para o seu próprio filho, e reconhecendo ele como a própria avatar de Krishna. E agora, nesse verso, ele está fazendo um pedido. Então, vamos ver o que ele vai pedir aqui. Né? Hoje tenho algo a pedir-te, a ti que és o Senhor de todas as entidades vivas. Como acabas de me liberar de minhas dívidas com meu pai, e como todos os meus desejos foram satisfeitos, desejo aceitar a ordem de mendicante itinerante. Renunciando a esta vida familiar, desejo vagar por aí, livre da lamentação, pensando sempre em ti, dentro do meu coração. Bem interessante. Ele está pedindo para o próprio filho dele, que é um avatar de Vishnu, para tornar-se um sannyasi, né? Após ter cumprido os seus deveres, né, com familiares e também ter cumprido a ordem de seu pai, né, que ordenou a criar a progenie, né? O Senhor Brahma, o pai de Kardama, é o próprio Senhor Brahma, né? Kardama Muni surgiu do rosto do Senhor Brahma, né? É um Brahmana muito avançado, né? E o Senhor Brahma, logo no início da criação, né, deu para ele essa instrução para criar progenie, né? Primeiro, o Senhor Brahma criou da sua mente os 4 Kumaras, né? Sanata, Sanatana, Sanaki, Sanandana, mas eles não quiseram casar e constituir família e procriar, né? Preferiram se tornar sempre assim com corpo de criancinha, para não ter que assim, se ocupar nesse tipo de atividades, né? Preferiram se tornar renunciantes, né? E manter os seus poderes místicos, mantiveram um corpo de criança, né? Dessa maneira não tinham que ter responsabilidades de procriar, né? E daí, inclusive, na época, o Senhor Brahma ficou irado, né? E franziu a testa, e da testa do Senhor Brahma surgiu o Senhor Shiva. Né? O Senhor Shiva é eterno, na verdade, o Senhor Shiva é a própria transformação de Krishna, mas assim, nesse mundo material, ele surgiu a partir da testa irada do Senhor Brahma, porque os 4 Kumaras não quiseram obedecê-lo em criar progenie. Mas depois ficou tudo bem. Mas na hora ele ficou assim zangado, né? E também Narada Muni surgiu da mente também do Senhor Brahma e também tornou-se um brahmachari. Mas aí então Kardama Muni adotou essa missão, esse dever de procriação,
E aí se casou com Deva-Ruth, que era filha de Mano, né, que é o pai da espécie humana, né, também é um Pradyapati, que significa um progenitor, né, Pradyapati. Então esse Mano, aí vem a palavra humano, né? Mano foi o pai da espécie humana, ele assim, é um administrador do universo, né? E a filha dele, Deva-Ruth, então casou-se com Kardama Muni, pela vontade de Krishna. E aí dessa união, não só vieram 9 filhas, se casaram com 9 sábios e assim expandiram a população do mundo, mas também surgiu Kapila Deva, a própria avatar de Vishnu, que na verdade o Senhor Vishnu já tinha previsto isso. O Senhor, quando o Kardama Muni estava praticando muitas austeridades, né, para poder cumprir a instrução do Senhor Brahma, né, de casar e procriar, ele antes fez muita austeridade para poder se qualificar para esse intento, né? E aí ele fez tantas austeridades assim, meditando no Senhor Vishnu, que o Senhor Vishnu apareceu para ele, né, montado em Garuda, e deu o darshana pessoal para ele, e que não é uma coisa fácil de se obter, né? E aí então predisse que ele iria se casar com a própria filha de Manu, Deva-Ruth, né, que era também uma qualificada em todos os tipos de perfeições místicas e era um yogini também, né? Que depois juntou-se a ele no seu eremitério e também praticou austeridade junto com ele, né? E depois disso eles, né, desfrutaram da vida familiar, né, num palácio voador, né? Porque ele é muito poderoso, um yogi muito poderoso, foi capaz de criar um palácio voador que viajou por todo o universo, desfrutaram assim, de delícias divinas, né, de vida familiar, até que finalmente ele começou a se preparar para renunciar, né? Porque esse é o sistema védico, né? O sistema védico consiste em, primeiro, dharma. A pessoa segue uma religiosidade, ela cumpre seus deveres prescritos, né? Você torna um homem de bem, uma pessoa que cumpre os seus deveres, uma pessoa que é assim, religiosa, né? E aí, então, ela obtém daí um avanço econômico, né? Como fruto dessas suas atividades piedosas de Dharma, ela obtém um avanço econômico. Aí, então, ela se casa e desfruta desse avanço econômico, né? Constitui família, filhos, né? E bens materiais, mas depois de certo tempo, quando os filhos já estão crescidos e já podem cuidar da esposa, né? Podem substituir o homem assim, nos afazeres assim, domésticos, né? Então, nesse momento, o homem, no caso, aceita a ordem renunciada da vida e a mulher também. Porque esse clima aí deixa a garganta meio ruim, né? E não só o homem renuncia assim à vida familiar nessa altura dos acontecimentos, mas nesse momento também a mulher ela veste branco, né? É como se fosse uma viúva, né? Na Índia, as viúvas, quando o homem morre, quando o marido morre, ou quando o marido toma sannyasi, elas não vestem preto, igual aqui, elas vestem branco. Se vestem todas de branco, ainda raspam a cabeça, né? Não mais se decoram, né? Não mais usam cosméticos e joias e nada mais, e passam a viver uma vida também renunciada, né? Acompanhando assim a atitude de renúncia do marido, né? Após já ter cumprido todos os deveres familiares, né? Então é isso, né? Kardama estava se preparando, mas aí Deva-Ruth chegou e falou:
mas vem cá, se nós procriamos 9 filhas, né? Isso antes de Kapila Deva ter aparecido, né? Ela veio e aproximou-se do seu marido e falou: nós já só procriamos 9 filhas. Essas filhas vão se casar, né? Que também até hoje, né? Na Índia esse é o procedimento, né? Quando a pessoa tem filhas, as filhas vão morar com a família do marido, né? Então elas saem de casa, né? Então ela falou: nossas filhas já se casaram, né? Já foram morar com seus maridos, e agora quem vai ficar me protegendo, né? Quando ela falou me protegendo, não vamos entender que isso é uma proteção material, né? Quando ela se referia a uma proteção espiritual, né? E aí então ela pediu um filho, e nesse momento então Kapila Deva, a Kardama Muni, satisfez esse último pedido dela, e eles tiveram então Kapila Deva, que logo cresceu, né? Rapidamente cresceu, e vamos ver no próximo capítulo como que ele iluminou sua mãe Devahuti, né? O próximo capítulo 25 é dos mais importantes do Bhagavatam, porque aí tem as instruções de Kapila Deva para sua mãe Devahuti, para liberá-la também do cativeiro da existência material, né? Então, nesse momento, depois que Kapila Deva já apareceu, Kardama Muni aproximou-se dele num lugar solitário, ofereceu todas essas preces, e agora está pedindo para ele que agora eu posso sair. Agora eu posso sair e tornar-me um Parivrajacacharya. O que é um Parivrajacacharya? Um mendicante errante. Isso um sannyasi, ele é como se fosse um mendicante. Ele vive das doações dos seus discípulos ou das pessoas que lhe dão doações, e viajam pelo mundo pregando a consciência de Krishna, né? Vamos ler então o significado de Srila Prabhupada. Eu vou ler de novo aqui a tradução do verso, e depois vamos ler o significado de Srila Prabhupada, né? A tradução é: hoje tenho algo a pedir-te. Kardama Muni falando com Kapila Deva, né? A ti que és o Senhor de todas as entidades vivas, como acabas de me liberar de minhas dívidas com meu pai, quer dizer que ele cumpriu, né, o dever que o pai dele deu de procriar, né? Então ele se liberou dessa dívida, né? Cumpriu esse dever de procriar entidades vivas, né? E como todos os meus desejos foram satisfeitos, ou seja, ele se casou, satisfez todos os seus desejos, né, materiais, por aí, livre da lamentação, pensando sempre em ti, dentro do meu coração. Quer dizer, não é que o sannyasi, né, o renunciante, simplesmente renuncia. Não, ele deve, então, sempre estar pensando em Krishna, aproveitar essa oportunidade para sempre pensar em Krishna dentro do seu coração, né? Vamos ler então o significado de Srila Prabhupada. Já Srila Prabhupada. Na verdade, sannyasa, ou renúncia à vida familiar material, requer plena absorção, né? Samadhi, né? Em consciência de Krishna, e imersão no eu superior, né? No eu. Não se toma sannyasa, isenção de responsabilidade familiar na ordem de vida renunciada, para formar outra família ou para criar um embaraçoso fraude transcendental em nome de sannyasa. Isso é muito comum na Índia, né? E não só na Índia, fora da Índia também, né? Que a pessoa toma sannyasa e ela, como o sannyasa recebe doações e como o sannyasi recebe glorificação, ela se utiliza disso para seu próprio gozo dos sentidos, para seu próprio prazer material, né? Ela faz da ordem de sannyasa como uma forma de se elocupletar materialmente, né? E até casar de novo,
porque se diz que na Índia tem algumas mulheres que elas querem casar com sannyasi, porque se diz que o sêmen do sannyasi é muito poderoso, porque ele faz muita austeridade, porque ele é uma pessoa muito assim forte espiritualmente, né, muito assim inteligente, muito. Então elas querem ter um filho, né, desse sannyasi, né, para ter um filho também com qualificações assim semelhantes a ele, né? Então então existem mulheres que ficam querendo casar com sannyasis. E existem pessoas que tomam sannyasi para casar com essas mulheres. Então, quer dizer, aí é um fraude, né? É um fraude, ou seja, a pessoa não tem qualificação para ser um sannyasi, não é renunciada, apenas faz um show de renúncia, né? Assim, veste aquela roupa de sannyasi, mas na verdade não tem dentro dela esse espírito de renúncia. Ela faz isso com uma forma de receber bens materiais e até de conseguir uma outra esposa, né? Melhor do que a anterior, de repente, ou mais jovem, mais bonita, né? Isso acontece muito, inclusive, já aconteceu até em nossa instituição, né? Continuando aqui, desculpe aí, a minha garganta não está muito boa, mas vamos continuar. Não cabe ao sannyasi o dever de tornar-se proprietário de muitas coisas e juntar dinheiro do público inocente. Aliás, esse é o tema da aula de hoje, né? Quer dizer, o sannyasi aproveitar da sua posição de sannyasi, receber muitas doações, aí, né, engordar uma conta no banco, né, ter assim, possuir assim bens no seu nome, veículos caros e assim colocar vários bens no seu nome, propriedades no seu nome, né, imóveis no seu nome, ou seja, ganhar a vida com a função assim digamos, se escondendo atrás de uma roupa de sannyasi, né? Então continuamos aqui. Vou repetir essa frase que o Prabhupada falou. Não cabe ao sannyasi. Eu vou receber as duas frases. Primeiro ele fala assim: não se toma sannyasa, isenção da responsabilidade familiar na ordem de vida renunciada, para formar outra família, ou seja, casar de novo, né? Ou para criar uma embaraçosa fraude transcendental em nome de sannyasa. Não cabe ao sannyasi o dever de tornar-se proprietário de muitas coisas e juntar dinheiro do público inocente. O sannyasi orgulha-se de estar sempre pensando em Krishna internamente. Naturalmente, há duas classes de devotos do Senhor. Uma chama-se Gosti Anandi, isto é, aquele que é pregador e tem muitos seguidores na pregação das glórias do Senhor, e que vive entre esses muitíssimos seguidores apenas para organizar atividades missionárias, que seria no caso do sannyasi na ISKCON, né, que ele tem muitos discípulos e seguidores, e ele utiliza isso para expandir a consciência de Krishna, né, no mundo, né? O outro tipo de devoto chama-se Atmanandi, ou também chamado Bhajananandi, né? Ou autossatisfeito, e não se expõe ao risco do trabalho de pregação, porque o trabalho de pregação é um risco, né? Qual é o risco desse trabalho de pregação? Um deles é que existem muitos fatores adversos. O pregador ele enfrenta, né, muitas assim, adversidades e muitas pessoas que atacam, né? Nós temos aqui no Ocidente o exemplo de Jesus, né, Jesus Cristo, como ele foi crucificado, né, só porque estava pregando a consciência de Krishna, né, as glórias de Krishna. Então ele foi crucificado, né? E também outro risco é exatamente esse, a pessoa se deixar encantar, né, pelas benesses oferecidas pelos seguidores e
ficar em maia, né? Ficar na ilusão, iludido pelos confortos e benesses que os seguidores oferecem, né? Então, são os dois riscos, né? Então, esse Atmanand, ou Goshanand, não se expõe ao risco desse trabalho de pregação. Portanto, ele permanece só com Deus, né? Fazendo seu bhajan. Kardama Muni enquadrava-se nesta classificação, quer dizer, ele não era um Goshanand, ele é um Atmanand, ou aquele autossatisfeito que fica simplesmente ele e Krishna, né, sozinhos, né, viajando pelo mundo, né, e vivendo de doações, né. Ele queria livrar-se de todas as ansiedades e permanecer sozinho dentro de seu coração com a suprema personalidade de Deus. Parivraja significa mendicante itinerante. O sannyasi, mendicante, não deve viver em parte alguma por mais de 3 dias. Não deve viver por parte alguma por mais de 3 dias. O Parivraja Kacharya, quando a gente fala Jaya Om Vishnupada, Paramahansa, Parivraja Kacharya, Sotarasat, Sisimar, Sajuna Graça, Abhay Charanara Vinda Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, que Jai. Então esse esse mantra é um mantra que descreve as qualificações de Srila Prabhupada, né? Primeiro, Paramahansa. Paramahansa significa um cisne entre os devotos. Por que cisne? Porque o cisne é dito que ele tem a capacidade de absorver o leite da água. Se você joga leite na água, ele consegue sugar o leite e não beber a água. E significa, na verdade, é uma metáfora de que o Paramahansa ele absorve a essência das atividades humanas, né? Assim como o cisne absorve o leite da água, né? Ele tem a capacidade, não sei como, mas consegue sugar só o leite e não beber a água, né? Da mesma forma, o Paramahansa, o devoto, que é chamado grande cisne, Paramahansa quer dizer o cisne supremo, né? Ele consegue absorver só a parte espiritual, né? E não se contaminar pelo gozo dos sentidos, pelos inebriamentos da existência material, né? E depois Paramahansa, Parivraja Kacharya, medicante itinerante, pessoa que sai viajando pelo mundo pregando, né? Então, Jaya Om Vishnupada, Vishnupada, aquele que está sentado aos pés de Vishnu, Vishnupada, né? Jaya Om Vishnupada, Paramahansa, Supremo Cisne, Parivraja Kacharya, mendicante itinerante. Aí Ashtotara Sata, aquele que está servindo os pés das 108 gopis, né? Ashtotara Sata Sissimat, né? Então, assim, o excelso, uma pessoa muito exaltada, né? Bhaktivedanta, aquele que tem o caminho de Bhakti, né? No caso de Srila Prabhupada, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, né? Então, no caso aqui, está dizendo que não deve ficar mais de 3 dias no local, está sempre viajando, né? Então, o Parivraja significa mendicante itinerante. O sannyasi, mendicante itinerante, não deve viver em parte alguma por mais de 3 dias. Ele deve sempre estar viajando, porque seu dever é ir de porta em porta, iluminar as pessoas sobre a consciência de Krishna. Srila Prabhupada Ki Jai. Então terminamos de ler o comentário de Srila Prabhupada, esse verso. Eu vou então recitar umas preces em louvor e pedir as bênçãos. Srila Prabhupada. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Shakshur Amilitan Jena Tasmai Shigurave Namah Si Chaitanya Manobistam Staptan Jena Bhutale Swayam Rupa Kadama Renda Data Swa Padantika. Nasci na mais escura ignorância, o mestre espiritual tem aberto meus olhos com a sorte do conhecimento.
ofereço minhas reverências a ele, respeitosas. E quando é que Silarupa Goswami, que estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, me dará refúgio aos seus pés de lótus. Vandeham Sri Guru Siuta Padakamalam Sigurum Vaishnavanscha Sirupa Sagrajatam Sargana Ragunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sargana Lalita Sri Visakam Vitanscha Panchakalpa Tarubhyascha Kripasindu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereçamos nossas respeitosas reverências a todos os Vaishnavas aqui presentes nessa live e todos os Vaishnavas que são devotos do Senhor, cheios de compaixão pelas almas caídas, como eu, né? E como aves dos desejos podem satisfazer o desejo de todas as entidades vivas, em especial a sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Jai Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Sma Bhaktivedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashchata Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Se Advaita Gadadhara Shvashri Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, antes de comentar mais um pouco sobre esses versos, o significado que acabamos de ler, vou ver quem está aqui nessa live. E nós temos aqui, de baixo para cima, Sundarang Devidas, que está em todas, né? Não é novidade, né? Sundarang Devidas, ela está sempre em Shravana, sempre ouvindo, né? E sempre pregando também, Shravana Kirtana, né? É uma devota exemplar, né? Sempre ouvindo, sempre pregando. Temos também outro que também está em todas, Haridarshana Das, né? E ele sempre tem um comentário assim interessante. Vamos ver um comentário dele aqui. O fato de o Parivajakacharya ficar no máximo 3 dias num local, na ISKCON, é um princípio básico ou detalhe? Interessante a pergunta. Já vou responder, deixa eu só ver aqui outras pessoas que entraram aqui também. Eu vou responder já. Tem aqui o Carlos Alexandre, Hare Krishna, Alexandre, Otávio Daniel, né, que eu acho que é Osha Sri, né? Hare Krishna, Sérgio Azevedo, Hare Krishna, Dumakar Samir, Hare Krishna, Luz Rocha Goulart, Hare Krishna. Temos aqui também no Instagram algumas pessoas que entraram, Senhor Halani, tem umas nomes sempre diferentes aqui, aqui tem outro aqui, Fincalalor, uns nomes que difíceis de pronunciar, Suado Produções, Vraja Shop, Vraja Shop. Muito bem, né? Vamos então começar respondendo a pergunta. O Marcelo Magalhães também está aí, Haribo, nosso Parikshit Das, está se preparando para fazer alguma pergunta, com certeza, né? Vamos ver aqui então a resposta. Vamos começar nossos comentários respondendo aqui a pergunta do nosso querido, nosso grande mestre Haridarshana Das, que ele fala, né? Que eu vou repetir a pergunta dele. Ele pergunta assim: o fato de o Parivajakacharya ficar no máximo 3 dias num local na ISKCON é um princípio básico ou um detalhe, né? Ou seja, nós temos que adaptar essas instruções de acordo com o tempo, lugar e circunstâncias, né? Então, não se deve, assim, ao lermos essas instruções, devemos adotá-la ao pé da letra, né? Tipo, o sannyasi chega, quando deu 3 dias, deu 3 dias, tchau, deu 3 dias. Não devemos, assim, seguir ao pé da letra, né? Devemos ver qual é, assim, a ideia dessa instrução. É que ele não deve ficar muito tempo num lugar para não desenvolver nenhum tipo de apego ou nenhum tipo de
assim, não ficar assim muito afeiçoado, né, as benesses que se oferecem para ele naquele local, né, muitas vezes até não se apegar às esposas, né, as filhas dos seus discípulos, né, e também existe esse perigo, né, é dito que os sannyasis, quando estavam viajando na Índia, né, eles ficavam uns 4 meses, né, fazendo chaturmasya na estação das chuvas. Então, nesses 4 meses, eles não viajavam, que é a estação das chuvas, né, são as monções. E aí, para não ficar apegado assim, assim, às mocinhas que são filhas, parentes, né, daquelas pessoas onde eles estavam ali hospedados, né, eles então faziam muitas austeridades, né, faziam muita austeridade, comiam uma vez por dia só e assim não se barbeavam, não cortavam a unha, tinha várias regras assim de austeridade para não deixar eles ficarem apegados aos confortos, né? Quando eles estavam ali os 4 meses da estação da chuva, ficavam só lendo as escrituras e fazendo o Krishna Katha e sem se apegar, né? Assim, as guloseimas que eram oferecidas, tudo isso, né? E aí, então, e mesmo, coisa interessante que eu estava agora pensando, né? Porque durante bastante tempo eu dei aulas de yoga para militares, né? E eu moro aqui numa região que tem muitos militares, né? E tem um prédio, né? Onde os militares vêm e ficam por 1, 2 anos no máximo. E é assim interessante que eles têm uma regra dentro das Forças Armadas, né? De que o militar não pode ficar muito tempo num lugar também, para não se apegar àquele lugar. Olha que interessante, né? É muito parecido com essa orientação, né? Então, a gente tinha, assim, uns alunos, mas depois de 1 ano, aqueles alunos iam embora e vinham outros alunos, porque eles não podiam ficar ali, porque eles tinham de desenvolver uma consciência nacional e não regional. A ideia é essa, né? Se ele ficasse muito apegado àquele local, eles iam desenvolver uma consciência regional. Então, para eles não terem uma consciência regional assim muito assim bairrista, né, muito localizada, ainda mais no Rio de Janeiro, que é um lugar muito atrativo, né? Ali onde eles ficam, é um lugar também tem praia, tem muitas assim, assim oportunidade para o prazer dos sentidos, ainda mais ali, né? Mas assim, mesmo em outros locais, eles não ficam muito tempo. A ideia é não se apegar àquele lugar para não desenvolver uma consciência regional, e sim uma consciência nacional, ver assim, o Brasil como um todo e não se apegar a uma cidade, a um estado. Então, é um conceito muito parecido, né? Só que a ideia não é que o sannyasi fica viajando para não ter uma consciência regional e sim nacional. Não, é para ele não ter é para ele ter consciência de Krishna, para ter uma consciência expandida, não ficar apegado a um local específico, a uma família, a uns discípulos específicos, a uma família específica onde ele está hospedado, né? Então, para isso ele tem que estar viajando em toda parte e vendo todos como almas espirituais que necessitam da consciência de Krishna, né? E, logicamente, dentro da nossa instituição, tem várias necessidades em que o sannyasi, às vezes, é obrigado a ficar mais tempo, né? Por exemplo, nós temos um exemplo de Hridayananda Maharaj, que ficou vários meses em Nova Gokula, né, traduzindo o Srimad Bhagavatam, porque essa era uma necessidade, né? Srila Prabhupada deixou esse corpo, né? E agora estamos lendo Bhagavatam, 3º canto, com o comentário de Srila Prabhupada, com a tradução de Srila Prabhupada, mas Srila Prabhupada deixou esse mundo e não tinha concluído todo o Srimad Bhagavatam. Ele parou no 10º canto. Então, foi necessário que alguns devotos eruditos, como Hridayananda Maharaj, ficassem estabelecidos num local para continuar e terminar e concluir essa tarefa, né, de Srila Prabhupada de
traduzido, todo o Srimad Bhagavatam. O restante, o 10º canto, 11º e 12º canto, né? Então, o devoto ele age o que for necessário, né? Para o prazer de Krishna. Ele utiliza todas as coisas para o prazer de Krishna, ou quase todas as coisas, né? Tudo aquilo que for útil para a utilidade é o princípio, né? Srila Prabhupada, ele, quando estabeleceu a ISKCON, ele colocou 4 lemas básicos. Primeiro, pregação é essência, né? Propagar a consciência de Krishna é a essência. Segundo, pureza é a força. Terceiro, utilidade é o princípio. Desculpe. Os livros... vou repetir de novo. Pregação é a essência. Depois, os livros são a base. Os livros são a base de tudo. Depois, pureza é a força. Terceiro. E quarto, utilidade é o princípio. Então, todas essas regras, elas servem a essas 4 lemas, que são a missão de Rupa Goswami, né? Quando nós oramos no início da nossa aula, né? Quando é que Srila Rupa Goswami estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo de Sr. Chaitanya, me dará refúgio aos seus pés de lótus, né? O devoto deve orar assim, para que ele possa estar engajado, ocupado nessa missão de propagar a consciência de Cristo, o movimento de Sankirtana. Então essa aqui é assim, a meta, essa aqui é a base, né, de tudo que nós fazemos. Então, se for necessário o sannyasi ficar mais de 3 dias, 10 dias, 20 dias, ele vai ficar de acordo com a necessidade, né? Mas temos que entender a essência do ensinamento, né? Nós temos o verso famoso, né, de Rupa Goswami, que fala sobre Yukta Vairagya, né? Fala que aquela pessoa que falsamente renuncia às coisas materiais, né, mas que assim, não utiliza elas para a consciência de Krishna, né? Essa não é uma verdadeira renúncia, essa é uma renúncia falsa, né? Chamado Falgu Vairagya, ou Markata Vairagya, né? Igual, Markata quer dizer a renúncia do macaco, né? Que ele vive nu na floresta, né? Dorme debaixo de uma árvore, mas está sempre pensando, sempre interessado nas fêmeas, né? E como conquistar as fêmeas e a liderança do grupo, né? O líder do grupo torna-se ele que desfruta das fêmeas, né? Ele briga com os outros, né? Derrota os outros e fica o líder do bando, e só ele que tem direito de ter relações com as fêmeas, né? Então, na verdade, essa renúncia dele é uma renúncia falsa, né? Mas, na verdade, aquele que utiliza todas as coisas materiais para o prazer de Krishna, ele está realmente situado na sua renúncia, né? Então, a meta não é renunciar, né? A meta é desenvolver a consciência de Krishna. E, na verdade, esse é o princípio, esse é o princípio imperador, né? O princípio imperador de todas as regras, regulações de Bhakti Yoga, do serviço devocional. A regra principal é sempre lembrar de Krishna e nunca esquecer de Krishna, né? Vismartya Satatam Vishnu, Smartavya Najatutit, né? Então, se você ficar 3 dias num lugar, isso aí favorece você lembrar de Krishna, então tudo bem. Agora, se for necessário ficar mais tempo, você não ficar, e você vai assim, não vai favorecer essa lembrança de Krishna, então aí você tem que... A regra principal é sempre lembrar de Krishna e nunca esquecer de Krishna. E como lembramos sempre de Krishna? Ouvindo sobre Krishna e falando sobre Krishna. Shravana Kirtan. E pregando a consciência de Krishna, propagando a consciência de Krishna. Você também está desenvolvendo
para si mesmo essa lembrança de Krishna, né? Sravana, Kirtana, Vishnu, Smarana. Então temos sempre que lembrar que o propósito de Sravana, de ouvir, e o propósito de Kirtana, de pregar, de falar, de cantar e Krishna, é lembrar de Krishna, né? Se a pessoa não lembra de Krishna quando ela está ouvindo e cantando, está pensando em outras coisas, está pensando na vida material, está pensando em como ganhar dinheiro, está pensando em como utilizar, né, por exemplo, aqui nesse caso, né, as vestes de um sannyasi para se dar bem, né, como se diz na gíria, né, para ganhar dinheiro, para ter bens materiais, para ficar famoso, para ter muitos seguidores. Então, essa pessoa não está seguindo a regra principal, que é sempre lembrar de Krishna, nunca esquecer de Krishna, né? E temos que ver também as circunstâncias, né? Tempo, lugar e circunstâncias. Aqui estamos falando de uma época muito antiga, né? No início da criação, na verdade, antiquíssima, né? Assim, tempo imemorial, né? E hoje em dia também na Índia tem aqueles sannyasis, né, que saem sem roupas bem simples, caminhando com uma latinha, né, pedindo doação. Eles carregam também um pote d'água. Esse é a representação externa, né, da renúncia, né? A pessoa sai com uma roupa bem simples, né, assim, um traje bem simples. Mesmo na época do Sr. Chaitanya era assim, né? E eles saíam caminhando e pedindo doações, né, de porta em porta. Mas hoje em dia, Prabhupada estabeleceu o sannyasi da era do jato, né? Viajando pelo mundo, Prabhupada deu 12 voltas ao redor do planeta, né? Em vez de ele ir de porta em porta, ele ia de país em país. É outro tipo de sannyasi, é o sannyasis, né? Assim, mais assim, mais assim, modestos, né? Vão de porta em porta. Sei lá, Prabhupada, como ele era um Jagat Guru, o Guru do universo, ele ia de país em país, né? Porta em porta, entenda-se como país em país, né? Continente em continente, né? Para pregar a consciência de Cristo no mundo inteiro. E Narada Muni vai, por exemplo, de planeta em planeta, de universo em universo, né? Então, tudo depende das circunstâncias, né? Da época, né? Do local, né? Onde está se seguindo aquelas instruções, né? Bom, vamos ver aqui alguns comentários mais aqui. Temos aqui nosso querido Mahaprabhu Kripa, né? Que ele fala assim: bom dia a todos, Hare Krishna, reverências. Não, peraí, eu pulei aqui. Eu ia falar do Mahaprabhu Kripa, acabei lendo outra coisa. Peraí, deixa eu passar aqui para cima. Daí, Haribo, deixa eu descer aqui, passar para cima aqui. Ah, meu Deus. Eu tô com o celular, aí se a gente puxa para cima, ele vai para baixo de novo. Vamos ver aqui então. Primeiro Marcelo Magalhães, depois o Mahaprabhu Kripa. Marcelo Magalhães, o resumo todo da nossa vida nesse planeta, então, seria nada mais que nascer, se iludir, desiludir, se render, se iluminar. Por que é tão difícil se render logo, evitando todo esse martírio? Então, Prabhu Marcelo, cada um está no seu nível, no seu caminho, né? Alguns tem muitos devotos que rapidamente, né, já avançam e nem passam para a vida familiar e já tomam sannyasi e já renunciam, né? E tem outros que têm que passar ainda por esse processo de se assim, desapegando aos poucos, né? Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua velocidade e cada um também tem o seu grau de purificação vindo de vidas passadas, né? Tem alguns que já vieram prontos de vida passada, já estavam no processo de vidas passadas, né? E aí já retomam num ponto bem adiantado, né? E tem outros que ainda têm uma estrada para caminhar, né? Tem experiências ainda para viver, né? Para poder, então, aos poucos, ir observando que esse mundo material
como diz Prabhupada, não é um lugar para cavaleiros e damas, né, que é um lugar de misérias e que existe algo muito melhor que isso, que é o mundo espiritual. Né? Então, para isso, ele talvez precise ainda um tempo. Acho que tem pessoas que, para se tornarem devotos, vão ainda levar muitas vidas. Então, tudo depende da misericórdia do mestre espiritual, da associação com o devoto puro e também do nosso desejo de avançarmos, nos libertarmos desse mundo material e nosso desejo de servirmos a Krishna, né? Desenvolvermos nossa devoção por Krishna, que na verdade nós não adotamos o caminho da renúncia, nós adotamos o caminho da devoção, no qual nós utilizamos o mundo material para o prazer de Krishna, né? Então, para alguns o caminho é bem mais longo, bem mais tortuoso, porque ele ainda precisa passar por todo um processo de purificação, né? Vamos ver aqui Marco Ferrari, que é o nosso queridíssimo Mahaprabhu Kripa. Quando eu vou para cima, o negócio vai para baixo. Pronto, cheguei lá. Jai, mestre. Bom, eu não sou mestre, eu sou eterno aprendiz. O voto de Parivrajacharya poderia representar adentrar na floresta, viver dependente da proteção divina? Não, na verdade, o Parivrajacharya, ele não vai na floresta, ele fica de porta em porta. Ele é um mendicante itinerante. Ele viaja de vila em vila, de cidade em cidade, pregando a consciência de Krishna. Ele vai de porta em porta, não para ser apenas um mendigo, mas para iluminar aquelas pessoas que ele encontra, e em troca essas pessoas dão doações para ele, né? Então não é que ele... Agora, o que vai na floresta já é um vanachari, né? Antes de tomar sannyas, ainda tem um estágio chamado vanachari. Vana quer dizer floresta. Então, lá naquela época védica, hoje em dia não tem nem mais floresta, nem a gente está assim capacitado de viver na floresta, não temos as habilidades, né? Naquela época eles desenvolviam habilidade de sobrevivência na floresta, mas hoje em dia não tem mais isso. Naquela época havia essas facilidades. Então, eles saíam da vida familiar e iam com a esposa para a floresta, saíam do lar, deixavam os filhos lá mais velhos, e ele ia com a esposa para lugares de peregrinação e às vezes entravam na floresta, faziam austeridade na floresta. Foi chamado Vanachari, né? Vana quer dizer floresta, né? E aí ali desenvolviam mais e mais desapego das coisas materiais, do gozo dos sentidos, iam com a esposa, mas praticavam votos de celibato e, nesse período com a esposa, praticavam austeridade para desenvolver desapego do gozo dos sentidos, né? Para depois, então, ele aceitar o caminho de sannyasi, ela ficava também, voltava para casa, mas ficava praticando renúncia em casa, né? Enquanto o homem saía para pregar e viajar, né? E, na verdade, esse era o sistema original, né? Claro que hoje em dia já há várias adaptações devido ao tempo, lugar e circunstância, né? Mas temos que entender a ideia, qual é a ideia por trás de tudo isso, né? Que temos a Adilila Devidasi, que antes ela tinha outro nome, né? Que ela foi iniciada, né? Acho que por Jamunacharya, se eu não me engano, né? Que ela é filha do Vilasa, do Prabhu Vilasa, não é essa? Acho que é essa aí. Vamos ver agora aqui outra observação aqui. Peraí, Haridashana. Peraí que está indo... aqui quando a gente vai acessar as perguntas, agora sim. Haridashana. Eu acho que o pote dos Goswamis antigos se chamava Kamandalu. Não era Kamandaru, não. Era Kamandalu, né? Era um pote d'água para ele se limpar, né? Quando ele ia fazer suas necessidades, né? Então ele tinha esse pote d'água também para beber, para se limpar, né? Kamandalu, né? Era um pote d'água, né?
Aqui tem uma Maria Aguilar Haribo, Radhe Krishna Haribo, e Maria Mercedes Hare Krishna, reverências. Ok. Aqui, Haridasha Vanacharya, Kutichaka, Parivajakacharya e Paramahansa. Exatamente, são várias etapas, né? O Kutichaka, ele fica ainda num lugar, né? Parado, né? Já o Parivajakacharya sai viajando, né? Exatamente. Agora tem aqui, é muito comum o Shastra se expressar com hipérboles, e aí requer uma certa hermenêutica, exatamente, né? Porque às vezes existem alguns exageros, mas não é exagero, é que se dá assim qual é o ideal, né? Assim, o ideal ao pé da letra. Aí nós temos que adaptar a nossa realidade, né? Uma coisa é o ideal, outra coisa é o real, né? Então, as hipérboles existem para que nós entendamos, né, o conteúdo, a essência do conhecimento. Então, existe as hipérboles, né? Por exemplo, você fala assim, o sannyasi tem que renunciar a tudo. Não é que ele tem que renunciar, jogar tudo fora, jogar suas roupas fora, né? E jogar, né? E assim, não, é uma maneira, é uma forma exagerada de falar, né? Renunciar a tudo que seja que atrapalhe o caminho dele, né? De, de renúncia e de serviço devocional, que obstrua a sua pregação, né? Então, esse tudo é nesse sentido, não é que vai ficar nu na floresta, não. Né? Então, não tem que se pegar as coisas ao pé da letra, né? E tem outros exemplos, né? Semelhantes a esse, né? Bom, acho que aqui acabaram-se os comentários. Tem aqui. Não, deixa eu ver. Esse aqui eu já li. Acho que eu já li todos, né? Muito bem, gente. Então agora são 9h12. Agradeço aí pela audiência de vocês e espero que todos tenham uma ótima semana. E Hare Krishna, todas as glórias a Siguru e Seguranga. Haribo! Jai! Espera aí, aqui vamos concluir.